E aí pessoal, beleza? Mais uma vez Dante aqui, médico intensivista formado pela USP. Sou um dos líderes aí do curso extensivo R3 de Clínica Médica da Medway. E hoje, galera, a gente trouxe para vocês um trecho de aula fantástico do nosso professor de nefrologia, Guilherme Santa Catarina, em que ele vai conversar com vocês sobre uma das glomerulopatias, a GESF. Bora ver? A GESF é uma prima da lesão mínima. A GESF também é uma doença de podócito, só que ela começa a aparecer mais no adulto, então lá a gente falava de 15% nos adultos, aqui a gente está batendo 40% dos adultos. É uma apresentação clínica super semelhante com síndrome nefrótica, mas aqui a hematúria começa a se tornar um pouco mais presente, coisa que é rara na lesão mínima. Aqui é uma faixa etária um pouquinho maior do que na lesão mínima. Ela também tem complemento normal, só que, diferente da lesão mínima, que a evolução da função renal em geral é benigna, a GESF é uma doença que eventualmente eu posso ter piora de função renal, tá? Quando eu estou falando de GESF, é a glomerulopatia mais comum do Brasil, tá? É o que mais tem no Brasil, é GESF. Se você for pegar livro-texto, a glomerulopatia primária mais comum do mundo é a IgA. Nas casuísticas brasileiras, a gente tem muita GESF, a gente pode discutir depois do porquê. Diferente da lesão mínima, que a biópsia renal ela é ótica normal e F normal, aqui eu já tenho algumas alterações. E como o nome já diz, eu tenho uma alteração que ela é esclerótica, então eu vejo esclerose, eu vejo fibrose, só que ela não é tudo esclerosado, ela é uma esclerose que ela é segmentar e ela é focal. O que significa isso? Quando eu pego o glomérulo, metade do glomérulo está esclerosado, que é segmentar, e menos de 50% dos glomérulos da amostra estão esclerosados, que seria o termo focal. Então ela é segmentar e ela é focal. E quando eu faço a imunofluorescência, eu tenho a positividade de dois marcadores, que é o C3 e o IgM. O C3 e o IgM eles brilham ali na amostra quando a gente faz a imunofluorescência. A microscopia eletrônica ela é muito semelhante à microscopia óptica com a presença de retração dos pedicelos. Eu vejo essas áreas de fibrose com essa retração dos pedicelos. Então, isso daqui é uma foto de uma microscopia óptica, né? A gente vê que isso daqui é um glomérulo normal. A gente tem as nossas células podocitárias, a gente tem o nosso mesanjo, os buraquinhos aqui são os capilares glomerulares. Olha o que a gente tem aqui. Isso aqui é fibrose, isso aqui é colágeno, tá? Então eu tenho um glomérulo onde menos da metade do glomérulo está fibrosado. E se eu olhasse a amostra toda, num aumento que tivessem mais glomérulos, a gente vai ver que tem glomérulo normal e tem glomérulo esclerosado. Isso dá o diagnóstico de GESF, tá? Quais são as etiologias? Como eu falei, GESF é um padrão histológico, que existem diversas doenças que levam a GESF. Existe a GESF primária, ou a GESF idiopática. A gente chamava ela de idiopática, hoje a gente fala que é primário porque já foram identificados alguns fatores circulantes que podem causar doença, como, por exemplo, o SUPAR. Então ela parece ter um fundo autoimune, tá? Existe a GESF genética, que são mutações daquelas proteínas que ancoram o meu podócito na minha membrana basal, como, por exemplo, a nefrina, a podocina. Hoje a gente já tem todo um painel genético para diagnóstico de podocitopatias, tá? A gente tem a GESF adaptativa, que é aquele do paciente obeso por hiperfiltração, é aquela paciente com uma nefropatia por rim único ou, por exemplo, por refluxo. Tudo isso pode levar a uma resposta adaptativa de sobrecarregar o meu glomérulo, parte dele esclerosa e ele se apresenta clinicamente como GESF. E, eventualmente, a gente tem as secundárias. Secundárias ao quê? Secundárias a infecções virais, como, por exemplo, o HIV, o parvovírus. Secundários a drogas, o que costuma aparecer na prova é o pamidronato, mas existe por heroína, por lítio. Então, veja que são doenças completamente diferentes. E, dentre esses tipos, uma que eu queria chamar a atenção de vocês é essa GESF, que é chamada de GESF colapsante. A gente vê aqui menos de 50% do glomérulo esclerosado, se eu olhasse a amostra ia ter menos de 50% dos glomérulos com esclerose, e ela tem essa característica que os capilares glomerulares ficam colapsados. A gente vê que era para os capilares estarem abertinhos dessa maneira, a gente vê um monte de capilar glomerular colapsado. Isso é a GESF colapsante. Colapsante é uma classificação histológica, tá? A GESF, pela histologia, a gente pode dividir em colapsante, nós, perilar, celular, coisas que vocês não precisam saber. A única classificação histológica que vocês têm que saber é a colapsante. Por quê? Esse colapso da luz capilar faz com que o paciente tenha uma perda muito rápida de função renal, coisa que não é tão comum nos outros casos de GESF. Aqui, às vezes, aparece na literatura como GESF maligna, síndrome nefrótica maligna. O paciente evolui para diálise, ele perde muito rápido função renal. Inicialmente, a gente achava que isso aqui era única e exclusivamente ao HIV. É muito comum no HIV, a GESF do HIV, ou o que a gente chama de Raivan.
a nefropatia associada ao HIV. HIV Associated Nephropatia. Então, a nefropatia do HIV é a GESF colapsante. Então, o paciente abria uma síndrome nefrótica, perdia super rápido função renal, quando você via estava em diálise. Hoje a gente sabe que não é só o HIV, como, por exemplo, algumas drogas podem causar, como o pamidronato, infecção pelo parvovírus, e apareceu pra gente, em 2020, uma relação muito forte dessa GESF colapsante com COVID. A gente sabe que o COVID também é capaz de desenvolver a GESF colapsante. Então, COVID não está mais tão na moda, mas eventualmente pode aparecer numa prova aí para vocês. COVID com síndrome nefrótica, ligar uma chavinha COVAN, tá? COVAN foi o nome que deram, que é a nefropatia associada ao COVID, tá? Hoje a gente sabe que existe um background genético, não é qualquer pessoa que pode desenvolver a GESF colapsante. Existem algumas mutações nesse gene chamado APOL1, e essa APOL1, né, o gene mutado, me dá uma predisposição genética e eu preciso de um second hit para desenvolver a GESF colapsante. Então, o COVAN, o HIV, eles podem ser o segundo insulto daqueles pacientes com uma mutação, tá? Lembra que eu falei que o Brasil tem uma incidência muito grande de GESF, é uma das glomerulopatias mais comuns aqui, a gente tem uma incidência muito alta de APOL1, e eu falei que a evolução para doença renal crônica, diálise, era variável, porque depende muito da presença ou não dessa mutação. Quem tem a mutação do APOL1 tem uma evolução desfavorável comparado com aqueles que não têm, tá? Como é que trata a GESF? A GESF a gente trata semelhante à lesão mínima, basicamente. A gente vai dar corticoide e, eventualmente, quem não responder corticoide ou ficar dependente de corticoide, a gente pode usar rituximab ou os inibidores de calcineurina, ciclosporina e tacrolimus, tá? Existem maiores taxas de resistência ao corticoide quando comparado à lesão mínima. A lesão mínima responde muito bem e, eventualmente, a gente pode precisar dessas drogas. Como é que a gente trata a secundária? A gente trata a causa de base. Em geral, a gente não imunossuprime. Então, se é uma GESF por obesidade, a gente tenta ver se o paciente perde peso. Se é uma GESF por HIV, vai tratar o HIV. Se é uma GESF por pamidronato, a gente suspende o pamidronato. Nem sempre precisa imunossuprimir, tá? A progressão para diálise é variável. Como eu falei para vocês, a GESF colapsante secundária ao HIV ou COVID tem uma evolução super rápida para diálise. Enquanto, por exemplo, uma GESF de hiperfiltração, o tempo médio de evolução para diálise é em torno de 10 anos. Existe aquela GESF que ela é familiar, na verdade ela não é por conta daquele SUPAR que ataca o podócito. Essa GESF familiar são mutações nas proteínas que ancoram o podócito na membrana basal. A GESF familiar, o que dá de dica pra gente, né? Hoje em dia a gente não sai fazendo painel de GESF para todo mundo, mas é uma GESF que começa muito cedo na infância. Então, a criança abre uma síndrome nefrótica, você acha que é lesão mínima, aí você dá corticoide, não responde, porque não precisa imunossuprimir, aí você vai lá e biopsia e é GESF. Quando você procura no painel genético, você vai ver que é uma GESF familiar. E, eventualmente, óbvio, a presença de casos na família pode dar essa dica, tá? A gente não costuma imunossuprimir, porque como não é uma doença de fundo autoimune, não tem por que imunossuprimir. Mas os inibidores de calcineurina, tacrolimus e ciclosporina, eles têm alguma resposta. Essas drogas parecem estabilizar essas proteínas, essa ancoragem do podócito na membrana basal. Então, eventualmente, a gente pode tentar tratar. O que é interessante aqui? Não recidiva no pós-transplante. A GESF primária, por exemplo, tem uma taxa de recidiva pós-transplante alta. Essa daqui, como não é nada circulante, é só um problema da mutação da proteína, hora que eu tirar o rim e colocar um rim com uma proteína nova, pronto, resolvido o problema. Então, não tem nenhum problema transplantar esse paciente com uma GESF de origem familiar. E aí, galera, o que vocês acharam? Top aula, né? Não deixem também de responder as questões pré e as questões pós de cada aula para vocês avaliarem como está sendo o conhecimento de vocês, né? E aí, galera, eu queria fazer um convite especial. Para vocês que ainda não sabem, o nosso curso extensivo R3, ele está agora com uma parceria fantástica com o Papo de Clínica, uma das maiores páginas de clínica médica do Brasil. Então, vocês já conhecem o trabalho de qualidade da Medway, vão conhecer o trabalho de qualidade do Papo de Clínica, e os dois agora estão juntos para garantir a melhor qualidade de curso para vocês. Então, não fiquem de fora dessa parceria, continuem seguindo nossas redes sociais, e não fiquem de fora também do nosso concurso de bolsas, que vai ser agora, dia 26 de novembro. Até a próxima!